A disciplina Estrutura para Edificações Rurais para o curso de graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande será abordado os tópicos referentes aos principais materiais de construções no projeto estrutural para essas edificações. Portanto, será ministrado conteúdo para projeto estrutural utilizando a madeira, concreto e o aço. Utilização da madeira para o projeto estrutural que será utilizado nas edificações rurais. Dentro desse contexto da madeira, não podemos deixar de falar sobre o nosso principal manancial e fonte da bioenergia, que é a floresta amazônica. Essa floresta amazônica brasileira tem uma área de 280 milhões de hectares, aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros quadrados, que está concentrado na região norte e centro-oeste e um pedacinho do nordeste. Os estados que participam, que são membros desta floresta amazônica brasileira, são Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima. Essa floresta amazônica, composta nesses estados, ocupa uma área em percentual de 33% do território nacional, como é exposto aqui nos slides. A estimativa da reserva da floresta amazônica é de 50 bilhões de metros cúbicos de madeira. A priori, pode-se pensar que estamos incentivando o desmatamento da Amazônia. Não é isso. Não passa por aí. O que estamos dizendo é que com esse manancial que nossa geração utiliza hoje, e muitas vezes de maneira totalmente errada, irresponsável, o que estou querendo passar nessa introdução é que temos uma floresta imensa que podemos utilizar a madeira oriunda dessa floresta de maneira sustentável, assim como podemos utilizar parte dessa floresta para outras atividades econômicas. No tocante ao uso de madeira, o que se deve ser feito, um manejo florestal correto, é optar qual é a área que tem a madeira apta a ser cortada para utilização e, ao desmatar uma determinada área, imediatamente faça o seu reflorestamento para que gerações futuras possam utilizar assim como nós estamos utilizando hoje. Infelizmente, pelo desrespeito à natureza, pela ganância financeira, econômica, não só do Brasil, mas de muitos países do mundo, que importam madeira clandestina oriunda da Amazonas, da floresta amazônica, certo? Não tem a menor responsabilidade quanto a isso. E ficam falando as maiores asneiras que possam ter. Eu estou querendo transmitir que tem esse manancial de floresta tropical na América do Sul, o contingente entre a floresta amazônica brasileira tem esses dados que eu repassei e que deve ser utilizado de maneira sustentável, responsável e com respeito ao meio ambiente. As considerações a respeito do emprego da madeira. No Brasil, a madeira é utilizada com frequência e com múltiplas finalidades. A construção civil é onde faz maior uso, do ponto de vista de estruturas, né, da madeira. Então, dentro desse contexto, se destaca o uso em coberturas, tanto residenciais, comerciais, também nas construções rurais e industriais. Cibramento para estruturas de concreto armado e protegido, que são aquelas madeiras que fazem as formas de madeira.
Na transposição de obstáculo, isso envolve pontes, viadutos, passarelas para pedestres, armazenamento de grãos, cios verticais e horizontais, principalmente para fazendeiras pequeno e médio porte, dentro do contexto da região norte, pode ser utilizado também. Linhas de transmissão para energia elétrica, telefone e outras finalidades, obras portuárias, entre outras. E nessas considerações a respeito do emprego da madeira, é interessante algumas observações. Quando eu morei nos Estados Unidos, na cidade de Lexington, no estado de Kentucky, uma cidade na época com 250 mil habitantes, um pouquinho menor do que Campina Grande, em populacional, mas territorialmente maior. E eles, a maioria dos postes para a transmissão de madeira, para a transmissão de energia elétrica e telefone, era de eucalipto, tratado, obviamente, para resistir aos intempéries e a fungos, insetos e outros agentes que danificam a madeira. Então, naquele ano, em 2006, a gente usava essa madeira para esses postes de linha de ação. Enquanto aqui no Brasil não temos esse hábito, mesmo nas regiões produtoras de madeira, como a região norte e centro-oeste, a maioria dos postes são de concreto armado, ou mesmo na região sul, onde tem muito pinos, também a maioria dos postes são de concreto. É uma opção pelo país, apesar de sermos grandes produtores de madeira, não usamos de maneira correta. Então, também como ele fala aqui, na transposição de obstáculos, é muito comum pontes de madeira. Eu vi várias pontes de madeiras nos Estados Unidos, grandes. Passarelas também. Você vê daqui para uma pessoa, você vê várias passarelas, todas eram de concreto. Algumas a gente pensou que com o tempo, devido à maresia da cidade de João Pessoa, ataca muito fortemente os aços, tem que estar sempre dando manutenção e é um custo muito elevado, onde a madeira poderia ser, e deve ser, usada devido à sua vida útil ser maior do que os aços. Então, e de melhor qualidade também. Claro, todo material usado em construção precisa ter uma manutenção periódica. Tudo, seja ele aço, madeira, concreto, fibra de carbono, o que for. Tudo precisa ter uma manutenção periódica. Portanto, esses são as considerações para o uso de madeira. Veremos uns exemplos referentes à aplicação de madeira nas instalações, tanto industrial como rural, como na agroindústria. Temos treliças, currais para a agroindústria, um silo de madeira, uma estrutura de concreto usando as formas que são os cibramentos, uma ponte de madeira sobre um rio, um curral em uma fazenda, em uma pequena fazenda, e um galpão onde está aí um exemplo de vigas de madeira, teças, alambrê, porta, janelas. Então essas são as aplicações que se faz do uso da madeira de maneira mais genérica. As considerações sobre o emprego da madeira nas construções, seguinte classificação: o uso de painéis divisórios, em alguns momentos usando como parede, em portas, as mais diversas, como está aí apresentado no slide, caixilhos. Caixilhos pode ser, que nós chamamos aqui no Nordeste, em Campina Grande, dos alisais das portas. Lambris, forro, né, como está aí apresentado também, forros, pisos e chapas de diferentes características. Veja que uma das
dos fatos que a madeira precisa, está aos poucos fazendo isso no Brasil, é a industrialização das peças feitas com madeira, não só na marcenaria, como portas, essa aqui que nós citamos, mas também algumas estruturas estão sendo já feitas na indústria e levadas para a canteiro de obra já montada. Então isso é um ato interessante para ser competitivo com os materiais de construção. As vantagens do emprego da madeira. A madeira ela tem um baixo consumo de energia envolvido no crescimento, extração e no desdobro das árvores, no desmatamento, na preparação, no processamento para deixar as peças de madeira aptas para ser utilizadas, ela tem consumo de energia. Não provoca maiores danos ao meio ambiente, desde que providenciada a respectiva reposição. O que quer dizer com isso? Às vezes isso pode assustar, mas se imaginarmos um metro cúbico de madeira, já tem pesquisa que fez esse levantamento quantitativo do gasto de energia de 1 metro cúbico de madeira, comparado com o gasto de energia de 1 metro cúbico de aço ou 1 metro cúbico de concreto. Então a madeira ela é realmente, dentro dessa comparação, dessa relação entre esses três materiais, é o que tem menor consumo de energia envolvido no processo total de crescimento, extração e desdobro. Então o processamento para uma peça X de madeira, ela tem o menor consumo de energia, porque não é visível para as pessoas que não trabalham com o setor, que o aço, para ser trabalhado com aço, ele precisa de muita energia para chegar até a forma do tipo de aço desejado para determinadas situações. No caso, nesse curso, o caso é de aços para estruturas de concreto. Então, aquele aço ele tem o gasto de extração do aço nas mineradoras, pelas mineradoras, tem o consumo de energia na siderúrgica para o processamento do aço, e tudo isso aí consome muita energia. Tanto que você é muito comum ver aí nas reportagens, ou quem vai para Minas Gerais, aquelas siderúrgicas em Minas Gerais usando muita madeira mesmo. Madeira eucalipto, mas é um consumo enorme de madeira para os altos fornos. Então, dentro desse contexto, como também o concreto. O concreto ele tem o cimento, ele é um elemento que consome muita energia. Sem falar da questão ambiental. Tanto o aço como o cimento também provoca danos ambientais muito fortes. Enquanto a madeira, estamos partindo do princípio que seja extraída de forma sustentável, certo? Com princípios de reflorestamento, isso aí sim é mais um material de construções no mercado que deve ser explorado de maneira consciente. Essa é a vantagem da madeira em relação a esses outros materiais. E slide 5 do curso de Estruturas de Madeira para o curso de graduação em Engenharia Agrícola da UFS. Continuidade das vantagens do emprego da madeira, podemos agora nesse momento relacionar a questão da resistência com relação à densidade da madeira. Porque para um material de construção ser considerado como excelente material, ele é preciso ter baixa densidade e alta resistência. Em outras palavras, podemos dizer, é um material que ele é leve, porém resistente. Isso é o que se espera do material de construção de excelente qualidade. Nesse contexto, tem essa tabela no slide que relaciona concreto, aço e 2 tipos de madeira, as madeiras coníferas e dicotiledônia. Nesse aí tem essa comparação, essa relação, tem a densidade do material, como eu falei anteriormente, tem o consumo de energia na produção, tem a resistência
o módulo de elasticidade e a relação de energia consumida na produção e resistência, relação entre resistência e densidade, e a relação entre o módulo de elasticidade e a densidade. Veja, no concreto, a densidade é de aproximadamente 2,4 gramas por centímetro cúbico, ou 2.400 quilos por metro. Na relação, o módulo de elasticidade do concreto, que é o item D, é em torno de 20 para um concreto de 20 megapascal. Então, a relação entre a energia consumida na produção e a resistência, essa relação chega a 96. A relação entre a resistência e a densidade, o F, é 8. Certo? E a relação entre o módulo de elasticidade e a densidade é 8,33. Não esquecemos que o módulo de elasticidade representa a rigidez do material, como nós vimos lá no curso de resistência dos materiais. Isso para o concreto. O aço tem 7,8 ou 7.800 kg por metro cúbico. Olha como é alto a densidade do aço. O consumo, a energia para a produção é 34.000 joules. A resistência é de 250 megapascal. A densidade, o módulo de elasticidade 210. 210 mil megapascal. A relação de consumo da produção e a resistência é 936. Olha como é muito do concreto. E a relação entre resistência e densidade, 32. 4 vezes mais do que o concreto. E a relação entre o módulo de elasticidade e a densidade, dá 26, quase 27, também dá em torno aí de quase 4 vezes também essa relação aí em relação ao concreto. Então veja que são relações que dão a ideia do uso de energia, do uso global no processamento de uma estrutura, certo? Na madeira, as coníferas, veja que a densidade é de gramas por metro cúbico ou de 600 kg por metro cúbico. Madeira muito leve. As coníferas são os pinos, né? A energia da produção é de 600. Veja que já diminui aí em relação aos outros dois muito. Em relação ao concreto, vamos ficar atentos, certo? Dá quase mais de 3 vezes, né? De vantagem. A resistência é de 50 megapascal. A umidade é 10, aí é inferior, é menos rígida do que o concreto. E a relação entre a energia consumida e a resistência é 12. Veja como essa relação da energia consumida pela resistência, olha como é baixo. 12. Isso para um material excelente. E a relação entre a resistência e a densidade, 83. Olha como subiu. Essa é uma vantagem. A resistência em relação à densidade, ela é muito mais resistente do que as outras. E a relação do módulo de elasticidade com a densidade é daí 16, também superior. Já a madeira dictoledôneas, que são as da classe de eucaliptos e as florestais da Amazônia, você tem aí em torno da densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico e 900 kg por metro cúbico. A energia consumida dá 630, um pouco mais do que a outra conífera e também bem menos do que o concreto. O módulo de elasticidade é 75, já é uma madeira mais rígida. A relação entre a energia consumida na produção e a resistência vai para 15. Olha que vai aumentando, que isso é favorável para uma escolha.
do uso de madeira na estrutura. A relação de resistência e densidade é 8, muito baixa, isso é excelente. E a relação entre, a relação entre a resistência e a densidade é 83. A relação entre o modo de elasticidade e a densidade é 16. Agora, o que eu pulei aqui foi o item E, que é a relação de energia consumida. Nós chamamos de vantagem no emprego da madeira. Tem esses aspectos que vamos discutir agora. O aspecto visual, interessante. Não é por menos que hoje, com a popularização da arquitetura, nos mais diversos segmentos da sociedade, tanto habitacional como comercial ou até mesmo industrial, os arquitetos fazem uso de madeira porque ele traz conforto ao ambiente, beleza, naquela sensação de tranquilidade. Quando bem projetado, obviamente, para não haver muito contraste arquitetônico. Mas é um material que tem essa vantagem de dar um visual mais harmonioso do ambiente. Outro pode ser processada sem maiores dificuldades. Hoje, com o avanço das máquinas também de processamento, é muito fácil o processamento das madeiras, você pode moldá-lo de formas mais diferentes e com técnicas também que você pode usar colagem, usar cola para fazer formas mais diversificadas, que sempre nessa linha de trazer visual interessante, um bom visual. Então o processamento está se tornando cada vez mais fácil. Viabiliza a definição de formas, dimensões, limitada apenas pela geometria das toras. Então o concreto tem uma vantagem muito grande de ser moldado da forma que se almeja, para ser um material inicialmente fluido, depois fica rígido, né? Mas a madeira também, você pode fazer várias formas hoje, e com as técnicas que se tem com o uso de colas e outros implementos, você pode dar a forma geométrica que se deseja. Isso torna a madeira competitiva com esse aspecto. A durabilidade natural prolongada quando previamente tratada com substâncias preservativas. Esse item de durabilidade é muito usada e deve ser usada em madeiras tipo eucaliptos, pinos, madeiras que não seja da Amazônia, não seja tropical, como nós chamamos. É importante, é necessário que se tenha previamente um trabalho de prevenção com substâncias adequadas para prevenir o ataque principalmente de cupim e fungos, certo? Então você pode fazer isso. Hoje também tem vários materiais, uns produtos químicos, tem hoje também uns naturais, e daí torna mais sustentável quando o uso de preservativos naturais. Faremos uma breve definição sobre árvores do ponto de vista botânico voltado para o uso de madeira. As árvores são plantas superiores de elevada complexidade anatômica e fisiológica. Do ponto de vista de botânica, elas se subdividem em gimnospermas e angiospermas. A definição de gimnospermas, a classe mais importante são as coníferas. Aqui já falamos no slide anterior. São madeiras moles. As coníferas possuem folhas em geral perenes, têm formato de escamas ou agulhas. São árvores típicas de climas temperados e frios. Portanto, elas não são adaptadas à nossa região Nordeste e Norte. Fornecem madeira para múltiplos usos, seja na construção civil, seja na indústria dos mais diferentes segmentos. Na América do Sul, as coníferas típicas, o pinho do Paraná. É o representante tipo aqui no Brasil, é o pinho é uma conífera da
da categoria gimnospermas. Dessa forma, vejam que são madeiras, como foi dito, mole, tem um campo de atuação próprio para ela, certo? E precisamos estudar também que elas são utilizadas em estruturas. Dando continuidade às árvores da classe angiospermas. E a definição de angiosperma de maneira simplificada são o quê? Dictoledôneas ou redwoods, madeiras duras, que podemos citá-las como exemplo de angiospermas, ou aroeira do sertão, peroba rosa, ipê, mogno, caviúna, angico, cerejeira, itaúba, cambará, peroba do campo, angelim vermelho. Veja que todas essas madeiras são madeiras tropicais da região amazônica e uma parte aqui também. Aqui no Nordeste teve alguma dessas madeiras no passado, só que como foi devastadas, hoje já não temos exemplares ou não tem mais exemplares de alguma delas. A aroeira é uma interessante que já teve aqui, o ipê, certo? O angico, a cerejeira teve também, a peroba já esteve aqui no Nordeste. Então é bem interessante essas madeiras. Hoje, basicamente, as madeiras que são utilizadas aqui na região Nordeste, praticamente, eu acho que 98% são oriundas da região Norte, principalmente do Pará e uma parte do Maranhão, que nesse momento é Norte, mas é na região, ele participa da região Nordeste, mas no clima ainda da região Norte. Então essas madeiras são as que são mais utilizadas aqui na região Nordeste, até por uma questão de tradução, porque a gente não tem também disponível essas madeiras gimnospermas, tanto o eucalipto quanto o ipê, o pinho. E por não ter, usamos as mais próximas que tem a nós, que são as madeiras tropicais da Amazônia. É apresentado a estrutura macroscópica da madeira. Vista a olho nu, vamos considerar assim, tem-se uma tendência de sabermos qual a idade de uma árvore pelo número de anéis que existe ao cortarmos o seu tronco. Ou seja, tem aqui um tronco de madeira e cada ano de crescimento representa um anel desse que vai aumentando. Ou seja, esse dá uma ideia de maneira de olho nu, maneiras assim grosseiras. Tem algumas imprecisões, mas dá uma tendência para saber a idade da árvore. E nessa imagem temos também alguma classificação da madeira que vamos nos deter agora. A região central, medula, resultante do crescimento vertical inicial da madeira. Então ela nasce inicialmente e vai aumentando radialmente. Por isso que faz essa análise dos anéis para a idade das árvores. A camada externa são as mais jovens, são alburno. São responsáveis pela condução da seiva bruta desde as raízes até as folhas. A camada externa, as mais antigas, cerne, tem a armazenar resina, taninos e outras substâncias de alto peso molecular. Então, na estrutura macroscópica de uma árvore, ao analisar por um pedaço de um tronco, em síntese são essas situações onde tem a análise macroscópica. E cada uma tem a sua importância na árvore. Essa camadas externas, que o alburno, onde ele leva a seiva até a
as partes superiores, as folhas e os galhos. Sem essa não haveria crescimento. Então, para haver crescimento, tem que ter a alimentação dessas árvores, certo? Há também a questão do cerne, onde a madeira é mais rígida, tem a maior densidade, vamos dizer assim, tem uma importância fundamental para o uso nas estruturas. A casca, não está aí, mas a casca tem um fator de proteção ao alburne que leva às seivas. Então é muito visível que às vezes machucam as árvores e ficam, com um pouco tempo depois, fica escorrendo aquela seiva, né? Então a maneira de danificar uma árvore é você impedir a condução das seivas aos membros superiores das árvores. Então, de maneira muito rápida, para se ter uma ideia da estrutura macroscópica da madeira, é esse aí que está sendo apresentado. Continuando com o estudo da macroscopia da madeira, para analisarmos a madeira como material de construção e utilizar nas estruturas rurais, precisamos ter a consciência que existe algumas propriedades intrínsecas da madeira diferente de outros materiais, tipo concreto, tipo aço. Porque a madeira é um material anisotrópico. Isso quer dizer que as resistências são diferentes nas 3 dimensões. Então, numa peça de madeira, a gente tem as peças que têm as fibras longitudinais, ou seja, o eixo longitudinal ela é paralela às fibras da madeira. Temos também um eixo radial e tem um eixo tangencial. Veja que esse eixo longitudinal, radial e tangencial faz referência a uma peça de madeira, como está aí no slide, extraída de um tronco, essa peça tem partes dos anéis de crescimento. Então, na direção radial, é radial aos anéis. Na tangencial, é tangencial aos anéis, como está aí bem explicado na figura. E a longitudinal é a paralela às fibras, a paralela àqueles conduítes que levavam a seiva para a madeira. Então, se determina isso aí e vai ser daqui para frente, quando formos estudar a norma de estruturas de madeira da ABNT, faz referência ao modo de elasticidade transversal e a longitudinal, devido a isso aqui, a característica macroscópica da madeira. Então esse é um slide de apresentação para que quando chegarmos lá no uso da norma brasileira de madeira, estudar modo de elasticidade transversal, modo de elasticidade radial, ou então modo de elasticidade 0, modo de elasticidade 90, 0 porque é longitudinal, 90 porque é radial. Então isso vai ser muito utilizada e citada na norma brasileira de estrutura de madeira. Slide 12 do curso de estruturas de madeira para o curso de graduação em engenharia agrícola da UFCG.